Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Milena, eu tenho 16 anos, se você tá vindo aqui no meu canal pela primeira vez. E hoje eu senti no meu coração que eu deveria falar um pouco do meu resgate, do meu testemunho com vocês. Eu creio que meu testemunho ainda está sendo construído pelo meu dia a dia e tal, mas eu quero falar como foi de fato o meu resgate, de como eu era, de como eu sou, de como o Senhor me tratou, e é isso que eu vou falar hoje, tá? Desde criança eu sempre quis ir para a igreja evangélica e eu gostava de ir para a igreja Assembleia de Deus. Sempre gostei muito de ir para a igreja quando eu era criança. Eu ia por folia, não entendia nada, mas eu tinha muito conhecimento das coisas, não entendia. Mas eu creio que ali o Senhor já foi me guardando, entende? Já foi uma sementinha que foi plantada no meu coração. De 13, 14 anos é a pior fase, né? Que você tá em uma crise existencial, que você não sabe o que você não sabe o que você quer ser, quem você é, quais são os seus princípios, e você fica um pouco perdida com isso tudo, né? Mas enfim, quando eu cheguei nessa fase da minha vida, eu comecei a andar com pessoas que, digamos que não eram pessoas saudáveis para eu andar. Eu comecei a, sei lá, ir para um caminho de morte na minha vida. Comecei a me questionar muito sobre a existência de Deus, porque eu estava passando por momentos difíceis na minha vida. E eu sempre ficava, se Deus existe, por que Ele não faz isso na minha vida? E eu queria tudo muito assim, de mão dada, sabe? Eu não tenho vergonha de falar o que eu passei, o meu sofrimento, porque eu creio que foi... Isso tudo precisou acontecer para eu hoje estar aqui gravando para vocês e falando o que aconteceu. Tinha um problema muito sério de mutilação. Quem não sabe o que é mutilação, eu cortava meu braço, me cortava. Era algo que era muito compulsivo em mim, eu achava que aquilo ia ser pro resto da minha vida. Eu sempre falava, ai, que nada, eu sempre vou me cortar, o resto da minha vida eu vou me cortar e eu nunca vou parar de fazer isso, porque eu vou ficar velha me cortando, não tem jeito, já aceitei. E durante essa mesma fase, eu tinha problemas alimentar, ou seja, eu tinha bulimia, essas coisas e tal, e eu vivia assim, sozinha, por exemplo, vivia trancada no meu banheiro. Eu lembro que eu me trancava no banheiro escuro e ficava lá. Então, tipo, era como se algo muito ruim tivesse em mim, sabe? Aquilo não era eu, não era mais eu. E, tipo, eu lembro que minhas amigas ficavam muito preocupadas comigo por essa situação. Acho que só a minha mãe da minha família sabia disso, e minha irmã. E elas, principalmente minha irmã, via o quanto era decadente isso na minha vida, o quanto era obscuro aquilo na minha vida. E, gente, eu falava, eu nunca vou parar de me cortar, não existe, não vai ter nada, se Deus existe, Ele vai parar com isso. E eu não acredito, porque até hoje eu ainda não parei, e eu, nesse vai e vem, eu acho que eu passei uns 3 anos fazendo isso na minha vida. Muito de festa, assim, de coisas que eu ia pra tentar preencher meu coração, sabe? Como eu falei pra vocês, eu tinha um vazio muito vasto no meu coração. E eu achava que se eu fosse pra festa, eu ia conseguir encher isso, que eu ia me divertir, eu ia ser feliz indo pra aquela festa, sabe? E que aquilo já ia bastar pra mim ser feliz. E eu gostava de beber, assim, eu bebia pra aparecer, na verdade, né? Eu gostava de ser, eu não sou a diferentona, então eu vou fazer isso também. E eu creio que muitos jovens vivem nessa máscara, né? É algo que a gente sente, muitos jovens sentem essa necessidade de se preencher, procuram em coisas terceiras. Mas enfim, o foco não é esse. Eram as 3 horas da madrugada e eu tava lá, né, me cortando no banheiro. E nunca doía meu braço, como eu falei a vocês. Eu não sentia dor, era como se aquilo não fosse eu que estivesse fazendo aquilo em mim, sabe? Era algo maior, entende? E eu tava lá no banheiro me cortando. Daqui a pouco eu, na pia assim, começou a sangrar. Eu, comecei a olhar assim meu braço e eu, tipo, começou a arder muito, tá ligado? Começou a doer e eu, cacete, o que é isso? Nunca aconteceu isso, tá ligado?
Aí eu fui correndo assim pro meu quarto, na cama assim, peguei a toalha, botei assim na mão, começou a arder muito, gente, e nunca tinha acontecido isso. Eu comecei a falar com Deus, eu não sabia direito como recorrer, né, sei lá, e eu comecei a falar com Deus, eu falei: Deus, se tu existe, fala comigo, o que é isso que tô sentindo, o que é isso que tá acontecendo comigo agora? E tipo, eu comecei a conversar com Deus e tal, e isso com a mão assim, toda enrolada de sangue assim na toalha, né? E aí eu peguei, aí eu senti no meu coração que Deus falou, sabe? Filha, não doía em ti, doía em mim. Então, tipo, isso me arrepia até hoje, sabe, gente? Porque assim, não doía em mim, doía nele. Caraca, se Deus existe, eu não quero mais fazer isso, eu não quero mais que doa nele, sabe? Então eu comecei a querer saber mais de Deus e tal. Aí, uma semana depois disso, uma mulher lá do meu antigo colégio me chamou pra fazer uma crisma. Filho, se tiver Deus, eu vou, eu não quero nem saber. Ok, comecei nessa busca sem cessar por Deus, essa sede e querer saber mais quem é esse Deus. Ok. A minha crisma foi muito importante pra mim. Eu creio que o sangue de Jesus me lavou naquela noite, né? Mas eu ainda tinha muitas coisas pra ser tratada. Meu coração ainda tinha que ser tratado de muitas coisas, de muitas vontades, de muitos vícios. E aquele foi um dos milagres que Jesus fez na minha vida. Então, durante esse tempo todo, eu fui convencida. Eu fui convencida que Jesus Cristo era o Senhor. Fui convencida que só Deus podia tratar o meu coração. Mas como eu ainda não era convertida, como a minha vida ainda não era para Deus, eu não servia para Deus de todo o meu coração, eu não dei espaço para Deus tratar tudo do meu coração. Ou seja, ainda tinha muitos problemas na minha vida. Eu ainda tinha muito problema emocional, assim, de me sentir rejeitada, achava que ninguém gostava de mim. E assim, eu ia pra igreja às vezes, um dia de domingo assim, um dia não. Ia pra igreja, mas era assim, eu conhecia o Deus superficial, entende? Eu não sabia do profundo de Deus. E nesse tempo todo, cara, minha vida, eu digo que foi a pior época da minha vida. Minha vida foi de cabeça pra baixo, assim, eu vivia uma mentira. E a minha alegria era de migalha, entende? Assim, fui pra uma festa aqui, eu bebi isso aqui, eu conheci tal pessoa, fiquei amiga de tal pessoa. Então, assim, eu vivia numa farsa, né? E quando eu chegava em casa, por exemplo, meu pai me empreendia muito. E eu brigava com meu pai. Pai, eu quero ir pra essa festa, porque eu quero fazer isso, porque eu quero fazer aquilo. Então, assim, eu brigava muito com meus pais, eu era muito presa, eu vivia muito de castigo, sabe? Muito castigo. Minha mãe ficava preocupada quando a gente saía, eu e minha irmã saía, a gente ia pra festa. Comecei a me questionar mais ainda sobre Deus nessa minha fase. Cheguei até a não acreditar em Deus. Eu falava, isso de Deus, minha gente, eu não aguento mais. Esse negócio que o pessoal fala que sente Deus, que vê Deus, que Deus fala, é tudo babaquice. Eu falava, esse pessoal aí que ora em línguas, tá tudo tirando onda da cara da pessoa. Uma experiência com Deus é tipo tudo muito único, tudo muito diferente, sabe? É tudo muito especial demais, é tudo muito você e Deus. Fui pra um testemunho de uma igreja, Bola de Neve, que é a minha igreja agora. E lá, Deus tocou no meu coração, assim, de uma forma que ali foi o meu chamado, sabe? Ele falou, filha, você agora vai ficar. E lá, no louvor, assim, né? Meu coração começou a queimar. Eu comecei a orar. Eu falei, Senhor, se tu tá aqui no meu coração, Deus, vem até mim e tal, sabe? E eu, sem saber eu falar direito com Deus e sem ter nenhuma experiência, Senhor, o que é isso que tá acontecendo, Deus? Meu coração tá queimando na tua presença, Pai. Eu quero saber mais quem é esse Deus e tal. E eu fiquei ali, Senhor, o que é isso que aconteceu comigo? Que coisa sobrenatural, sabe? Que coisa tão linda. Então, assim, ali eu comecei a sentir mais isso. Eu preciso sentir mais esse amor, sabe? E naquele dia Deus me constrangeu tanto com o amor dele. Foi uma coisa assim que eu falei, eu nunca posso parar de sentir isso, sabe? E depois daquele dia eu comecei a frequentar a igreja, comecei a tudo que tinha relação a Deus, eu comecei a ver, a ler a palavra, engolir a Bíblia. Então, assim, eu comecei a
orar, sabe? Então assim, Deus foi me fortalecendo e tudo aquilo que me prendia, tudo aquilo que eu achava que era a prioridade na minha vida, Deus foi quebrando. E tipo, Ele foi quebrando de uma forma tão natural, assim, de uma forma que eu nem percebi, sabe? Eu fui convencida de uma forma tão linda, assim, tão educada, que o Senhor me tratou assim, sabe? Ele me deu um colo de pai. Por mais que eu não fosse atrás de Deus e que eu olhasse pra Ele, desse as costas, Ele sempre esteve ali, sabe? Atrás de mim. Então eu sei que eu sempre fui escolhida pelo Senhor, sabe? E eu me arrepio por isso, porque eu sempre fui escolhida, sempre fui guardada pelo Senhor, desde a minha infância. Deus veio me guardando. Então assim, essa fase ruim da minha vida, eu dou glória a Deus porque aconteceu, porque eu já sei, eu mostrei ao Senhor que Ele de fato é um vencedor, sabe? Que Ele venceu o mal, que o mal não tem poder sobre a minha vida. Ah, esse povo que só vive indo pra igreja, não aguento mais esse povo que só vive querendo ir pra igreja. Esse povo que acha que dia de sexta-feira, de sábado e domingo é melhor ir pra igreja do que ir pra festa. Tá doido? Tá vendo que eu não vou deixar de estar indo pra festa do que estar indo pra igreja e parar de fazer tal coisa por causa de Deus, não sei o que. Então assim, quando Deus resgata a gente é convencida, gente. Eu juro, como eu não fiz esforço nenhum pra sentir tudo isso. Aí hoje em dia eu falo, eu não troco nada na minha vida do que sentir a presença de Deus. Que eu nunca ia parar de fazer tantas coisas e Deus foi me curando, gente. Eu fui curada e liberta em nome de Jesus. Eu fui curada e liberta. Deus me libertou dessa vida de migalhas. Ele me deu uma vida muito mais complexa, sabe? Então assim, hoje em dia eu me alegro de falar, eu vou pra igreja. Hoje em dia eu me alegro de falar de Jesus pras pessoas, pelo que Jesus fez na minha vida. E assim, eu creio que o meu maior testemunho é a minha mudança, assim, sabe? É o meu dia a dia, é a minha convivência com as pessoas. É assim, alguém me vê antes, como eu era antes, e me vê agora. E a diferença é nítida, porque assim, não sou eu que habito, né? Deus habita dentro de mim, então a glória não é minha. Eu não sou iluminada, é Deus que é iluminado e que Ele transborda a luz em mim, né? Então assim, é uma coisa muito linda, gente, é muito sobrenatural. E as minhas experiências com Deus depois daquilo só foram crescendo, assim, Deus começou a falar comigo, Deus começou a mudar a minha vida, Deus começou a reconstruir a minha vida com minha família, meu relacionamento com meus pais, meu conceito do que era felicidade, Deus começou a mudar. Quando você estava no fundo do poço, que você via que não tinha mais nada, que se não fosse Deus ali você não ia conseguir, é que você vê realmente a glória de Deus na sua vida. Então eu vi a glória de Deus na minha vida, porque eu quis ver a glória de Deus, porque eu quis buscar o Senhor. E eu busquei o Senhor com todo o meu coração. Eu não quis ficar no superficial. Então você quer realmente saber a sua experiência com Deus? Abra seu coração, assim como eu fiz. Porque eu também não acreditava nisso. E hoje em dia Deus me surpreendeu. Hoje em dia Deus está me dando uma vida que eu nunca pensei que fosse ter. Eu nem sei se eu consegui falar direito o que eu tinha pra falar. Nem sei se eu contei meu testemunho direito. Mas era isso. E se vocês quiserem mais que eu fale minhas experiências com Deus ou coisas relacionadas ao Senhor, comenta aqui embaixo, tá, gente? Então, gente, a única coisa que eu quero falar pra vocês hoje é que eu experimentei esse amor. Eu quis experimentar o sobrenatural e eu fui curada e liberta. E hoje Deus me deu uma nova vida. Ele me tirou do caminho de morte, Ele me tirou do abismo, Ele me tirou do fundo do poço. E hoje eu vivo uma vida imensurável, transbordando de amor e com a presença do Espírito Santo. Então, se você quer ter essa experiência, se você quer ser resgatado como eu fui resgatada, peça a Deus para visitar o seu coração nessa noite. Peça a Deus para que Ele rompa as paredes do seu coração. Peça a Deus que tire todas as correntes que tiverem te aprisionando. Saiba que você é o filho do Senhor, que você tem o sangue derramado sobre a sua vida, que essa batalha o Senhor já venceu, que o mal não tem poder sobre a sua vida. Então creia nisso, creia que Deus pode mudar a sua vida, creia que Jesus é o seu Salvador. Então é isso, gente. Eu fico com muita vontade de chorar quando eu falo de Deus, porque o que Ele fez na minha vida eu não consigo nem
explicar, porque o Senhor, Ele é lindo, o Senhor é muito majestoso e o que Deus vem fazendo na minha vida é muito único. Então busque isso, porque viver em Cristo é a melhor coisa que eu fiz, foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida. Então, gente, eu tô chorando de felicidade, tá, minha gente? São lágrimas de amor. Era isso que eu queria falar pra vocês. Eu espero de coração que vocês tenham sido tocados, que o Espírito Santo tenha ministrado vocês. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal, curte esse vídeo e comenta aí o que você achou. Um beijo.